Graças, nós estamos dando boas-vindas a todos os que têm nos acompanhado nessas reuniões públicas virtuais que atualmente apresentamos nas segundas-feiras, nesse horário de 19 horas. Então, damos boas-vindas a todos, que possamos, uma vez, este encontro que tem a finalidade de nos trazer esclarecimentos, reunirmos os nossos pensamentos para uma reflexão, para orarmos e nos fortalecermos. Nós queremos lembrar que essas reuniões elas são desenvolvidas com base em dois livros básicos da doutrina, que são o Evangelho segundo o Espiritismo e o dos Espíritos. Nós estudamos sistematicamente este livro, fazendo estudos alternados a cada semana. Mas há momentos e em determinados dias e datas desenvolvemos temas específicos, como é o caso que está acontecendo neste dia. Nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, para satisfação nossa, a Larissa Chaves, que vai, então, nos apresentar o tema Doutrina Espírita, Consoladora e Transformadora de Vidas. Larissa, por favor, a sua saudação inicial. Boa noite, queridos amigos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço a oportunidade e espero que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Graças a Deus que assim seja. Antecipadamente, nós agradecemos a presença conosco. Então, façamos agora a leitura da página que foi selecionada para a reunião desta noite. O título da mensagem é Tempo da Regra Áurea. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos em eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Falarmos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em tudo o que nos desagrada a outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos digam perguntas. Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que damos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas endereçadas, no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, hemos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos os outros façam. Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, todas as ocasiões,
agora ou no futuro. Será sempre hoje. Emmanuel. Graças a Deus. Procuremos, então, neste momento, ser com os nossos amigos e pais, com os benfeitores da terra. A harmonia necessária para realizarmos este trabalho. Sejamos todos abençoados. Nós que estamos nos lares, distantes fisicamente, mas que podemos sintonizar o nosso pensamento, entrelaçar as nossas mãos nesta comunhão tão importante para nós. Que as reflexões desta noite repercutirem em nossas almas. Contribuir para que a nossa consciência possa refletir, acrescentando ideias e conceitos novos, renovadores e que nos fortaleça. Pedimos assim a tua bênção, Senhor da vida, para os nossos propósitos deste momento. Abençoa a nossa companheira Larissa, no seu trabalho de reflexão, na mensagem que nos traz nesta noite. Que possamos estarmos sobre a atenção, Senhor. Graças a Deus, que assim possa ser. Muita paz. Então, passamos com muita satisfação a nossa palavra, a Larissa. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa, por sua presença entre nós. Eu que agradeço. Boa noite a todos mais uma vez. E para que possamos começar a refletir sobre o nosso tema de hoje, sobre o papel consolador da doutrina espírita, eu gostaria que primeiro nós pensássemos juntos aqui sobre a própria palavra, esse lugar do consolador. Num mundo como o nosso, com tantas aflições, num momento ímpar como esse que estamos vivendo, em que a todos os dias temos notícias de pessoas próximas a nós ou pessoas distantes de nós que estão passando desafios inúmeros, dores, sofrimentos, lutos. Quando pensamos na palavra consolação ou naquele que leva um consolo, o que será que nos vem à mente? Quem seriam as pessoas, se tentássemos personalizar essa palavra em nossas vidas, em nossa caminhada até aqui, que teriam sido desenvolvido esse papel de consolo em nossas vidas? Às vezes, nós nos confundimos, achamos que aquele que consola é aquele que retira a dor de alguém que sofre. Imaginemos, por exemplo, uma mãe, um pai, que vão levar o seu filho ao médico e esse filho vai precisar de uma medicação, talvez precise inclusive tomar uma injeção. O que nós sabemos que para os adultos e principalmente para as crianças é motivo não apenas de dor, como também de muito sofrimento. Se essa mãe, se esse pai são orientados pelo médico e sabem que aquela medicação, por mais amarga que seja, que aquela injeção, por mais dolorosa que venha a ser, são necessárias para a pronta recuperação daquela criança, de que forma esses cuidadores poderão estar presentes na vida daquela criança, na vida do seu filho, no momento de dor e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel de acolhimento, um papel de consolo? Seriam esses pais os responsáveis por dizer aos médicos: não, meu filho, ele não vai tomar injeção nenhuma, não vai tomar medicação nenhuma? Esse seria um papel de consolo? Sabemos que não. Seria, na verdade, até uma irresponsabilidade desses pais. Tirar dos filhos essa possibilidade de tratamento, de cura. Por outro lado, esses pais poderiam conversar com esses filhos, com esse filho, poderiam esclarecer o seu filho, dizer, a depender da idade: olha, vai doer. Dizer a verdade, não enganar. Realmente, vai precisar furar aqui um pouquinho, vai ser uma picadinha, mas vai ser muito rápido, logo vai passar.
E, principalmente, além de esclarecer, além de apresentar a verdade, esses pais poderiam dizer ao seu filho: eu estarei aqui com você. Vou segurar a sua mão, vou te abraçar. Você pode até ficar no meu colo na hora de tomar medicação, na hora de passar pelo momento da injeção. Você não vai deixar de sentir a dor, mas eu estarei ao seu lado durante todo o processo. Isso não quer dizer que a criança não vai se debater. Isso não garante que ela vai gostar do processo, mas certamente ela sentirá uma sensação de conforto, de acolhimento, de maior segurança, de maior conforto. Portanto, o papel de um consolador, o papel de um paracleto, porque essa é também uma palavra utilizada para aquele anúncio fornecido por Jesus e que nós encontramos lá no evangelista João, quando ele anunciou que se nós o amássemos, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria um outro consolador. Por que um outro consolador? Porque o nosso mestre Jesus já era um consolador. Já desenvolveu esse papel que eu acabei de descrever. Como irmão mais velho, que é de cada um de nós, habitantes aqui do planeta Terra, peregrinos nessa faixa evolutiva, Jesus veio, não apenas nos disse que nós passaríamos por dores, que nós passaríamos por dificuldades, por enfrentamentos, que a medicação nem sempre seria doce, nem sempre teria gosto de tutti-frutti, em alguns momentos pareceria aquele chá muito amargo de um boldo concentrado, mas ele não apenas nos disse que estaria conosco, como ele deu testemunho de como cada um de nós poderia ultrapassar todas as vicissitudes que alguém num planeta como o nosso pode encontrar. Então, diante da traição, diante daqueles amigos que te negam, diante dos desafios, diante da incompreensão, diante de tudo quanto um ser humano reencarnado na Terra possa experimentar em termos de aflição, nós tivemos um irmão mais velho, um ser já amadurecido, já experimentado, alguém que já não se deixa abater pelas paixões do mundo, que já ultrapassou há muito tempo tudo isso e por conta desse grau de purificação e de maturidade, conseguiu vir aqui e dizer, olha só, eu vou mostrar para vocês, eu vou desenhar de forma muito clara e, além de tudo, vocês não ficarão sozinhos quando chegar a vez de vocês. Porque observemos que na passagem de Jesus pela terra, mesmo ele, quando carregava a cruz do martírio, se deixou ajudar por um sirineu, que em dado momento, quando ele pendia pelo peso da cruz, uma cruz muito pesada para os seus ombros, físicos, não espirituais, Jesus se deixou ajudar, nos dizendo também, vocês receberão ajuda, vocês encontrarão sirineus quando a cruz das dificuldades atravessar o seu caminho. E o próprio Jesus nos afiançou que não nos deixaria em nenhum momento sozinhos, que nós passaríamos dificuldades, mas ele estaria conosco sempre, sempre que o requisitássemos, sempre que nos reuníssemos em oração, sempre que nos permitíssemos conectar com as suas vibrações amorosas, assim como também o nosso Pai, que é todo amor, toda justiça, toda misericórdia. Então, quando Jesus anuncia que rogaria ao Pai para que enviasse um outro consolador, porque a sua mensagem seria esquecida, a sua mensagem poderia passar nas mãos do tempo, nas mãos dos homens, por algumas alterações, por algumas soterrações, diríamos assim, em nossas palavras, então seria necessário esse outro consolador, esse outro paracleto, mas é um outro com a mesma função, com os mesmos objetivos, em nome de uma mesma mensagem. Portanto, quando nós, espíritas,
e nós encontraremos mais detalhes dessa informação no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Identificamos que a doutrina espírita, que toda essa revelação muito bem organizada por Allan Kardec e que vem através de toda uma falange de espíritos de diferentes áreas, todos eles seguindo, alicerçados num espírito muito superior a todos eles, o espírito de verdade. E esses espíritos, teólogos, filósofos, cientistas, religiosos, alguns que passaram aqui pela Terra, outros utilizando-se de nomes desconhecidos, todos eles trabalhavam para esse mesmo objetivo do consolo. Então, poderemos dizer que um consolador, que Jesus enquanto consolador, que a doutrina espírita, enquanto revelação consoladora, tem um objetivo inicial de nos esclarecer, de nos apresentar a verdade, mesmo que essa verdade nem sempre seja tão doce, nem sempre seja tão prazerosa. Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber como apresentar a verdade. O momento adequado, as palavras adequadas para a apresentação dessa verdade. Porque voltemos ao nosso exemplo do pai que está numa situação com seu filho. Ele pode dizer a esse filho, olha só, tem jeito não, você vai tomar isso aí mesmo, engole esse choro, vai doer mesmo, e é isso aí. Ele apresentou a verdade. Ele pode, inclusive, culpar o filho por estar naquela situação e fazer com que, além daquela dor que o filho vai passar, ele ainda sinta uma dor moral, de se sentir culpado. Aí, ó, tá vendo? Falei tanto, você não fez o que eu falei, agora aguenta aí, vai tomar a injeção mesmo, engole o choro e fica quieto. Isso é uma apresentação da verdade, mas será que seria, nessa situação, a apresentação mais adequada da verdade? Vamos agora para uma outra situação, uma situação que eu gosto muito de utilizar em palestras espíritas, porque já aconteceu comigo, e eu acho que a gente precisa pensar nesse tipo de situação que é muito corriqueira entre nós espíritas. Todos nós que já estudamos há algum tempo o Livro dos Espíritos, as obras básicas, que já tivemos a oportunidade de aprofundar a temática do suicídio, por exemplo, utilizando a obra maravilhosa Memórias de um Suicida, toda organizada por Leon Denis no seu aspecto doutrinário, com os relatos e experiências de Camilo Castelo Branco, como de outros suicidas, pela mediunidade de Chico Xavier, e só o histórico dessa obra já daria uma outra palestra, porque é uma obra magnífica, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, mas nós poderíamos aqui pensar, quando nós mergulhamos naquela primeira parte sobre o Vale dos Suicidas, nós temos ali muitos detalhes sobre esse cenário, sobre tudo quanto pode acontecer da reverberação daqueles fluidos ali existentes, de todo aquele desequilíbrio, de todas aquelas dificuldades vivenciadas por um suicida. Nós temos essa informação. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Saber disso nos traz esclarecimento? Sim, nos traz esclarecimento. Larissa, você não disse que o papel do consolador também é esclarecer? Sim, com certeza. É apresentar a verdade? Sim, com certeza. Agora imaginemos o seguinte cenário real. Uma mãe, que inclusive não é espírita, me procura e diz assim, Larissa, eu sei que você é espírita e eu nunca tive interesse de conhecer nada sobre o espiritismo, mas aconteceu uma coisa na minha família muito grave. O meu sobrinho, ele cometeu suicídio. A mãe dele está muito desesperada e eu queria falar alguma coisa para ela. Ela está se sentindo culpada, ela acha que poderia ter feito mais, que poderia ter evitado. Eu estou muito preocupada com ela, não sei o que dizer. Você, enquanto espírita, porque lá na religião que ela frequenta, ela não terá condições sequer de fazer uma missa em homenagem a esse filho.
E você, como espírito, o que a doutrina espírita teria a dizer para essa mãe sobre esse filho que cometeu suicídio? E aí, meus amigos, é hora de fazermos a tarefinha de casa. Porque se nós, nesse momento, não houvermos compreendido o que realmente significa consolar, eu posso pegar um diamante e, ao invés de presentear esse diamante para alguém, eu posso arremessar esse diamante, como se ele fosse uma pedra comum. E a gente pode fazer isso com verdades sublimes, como aquelas desveladas através da doutrina espírita. Nós poderemos machucar o outro ao invés de consolar, se não soubermos a forma e o momento de dizer o que precisa ser dito. Então, muitas pessoas, por exemplo, leram Memórias de um Suicida e não terminaram a obra, porque ficaram tão detidos naquela parte do início, nesse capítulo sobre o Vale dos Suicidas, que me dizem assim: nossa, impossível continuar, eu tenho pesadelo, eu sou arrastada para o Vale dos Suicidas. E se nós tivéssemos a disciplina, a perseverança de ficar um pouco mais na obra, chegaríamos rapidamente, ainda no Vale dos Suicidas, a um momento em que nós temos notícias pelo próprio Camilo Castelo Branco, de uma bandeira que é ali fixada, e que era ali fixada periodicamente, e que era escrito nessa bandeira: Legião dos Servos de Maria. E eram os tarefeiros de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, que enviava esses tarefeiros do seu hospital, dedicado a esse público, a esses irmãos que chegaram à espiritualidade pelas portas do suicídio. E era Maria Santíssima que estava responsável por esses irmãos tão sofredores e necessitados. Então, eu posso apresentar para essa mãe todo o destino momentâneo, porque não é um destino final, é um destino passageiro, todas as consequências e os sofrimentos que o seu filho estará passando, posso. Mas eu posso também dizer a essa mãe que esse sofrimento, que esse remédio amargo, que essa consequência natural do processo do suicídio é passageira. E que enquanto esse filho sofre e padece o que naquele momento ele precisa padecer, ele não está abandonado, ele não está esquecido, ele está sendo cuidado. E não está sendo cuidado por qualquer uma, não. Está sendo cuidado pela mãe das mães. Mesmo que ele não consiga, que ele não tenha equilíbrio suficiente para perceber esse cuidado, como aquela criança que muitas vezes chora desesperadamente no berço, sentindo-se sozinha, esquecida, abandonada, enquanto a sua mãe olha e cuida desveladamente daquela criança, assim poderá estar aquele filho, passando por um tormento, que naquele momento pode ser intenso, mas que terá fim. Eu poderei contar a essa mãe a história da própria Ivone do Amaral Pereira e dizer que se existem aqueles suicidas que numa vida seguinte vêm com consequências diretas do ato suicida no próprio corpo, porque acabaram influenciando na própria engrenagem do perispírito e que não conseguem sustentar aquele formato, aquela indumentária perispiritual que refletirá o seu corpo, e poderão vir com alguma debilidade cognitiva ou física diretamente associada também. Existem aqueles que na espiritualidade conseguem reorganizar o seu perispírito e conseguem voltar com um aparato um pouco mais organizado e encontrar no serviço ao próximo, na mediunidade, dentre tantos desafios possíveis para os mecanismos de resgate espiritual pelas leis divinas, outros caminhos para soerguer-se da sua queda. Porque não nos esqueçamos que Ivone do Amaral Pereira foi suicida, e não apenas uma vez. E enquanto Ivone do Amaral Pereira, ela estava com a sua cognição,
com o seu corpo físico mais ou menos organizados dentro do possível. Não estava sem nenhum braço, sem nenhuma perna, com nenhum tipo de debilidade mental. Passou, sim, pela experimentação das dores morais, da solidão, das aflições múltiplas, a dificuldade de não constituir uma família, de não conseguir consorciar-se, e a entrega total da sua vida ao trabalho mediúnico, que era também um trabalho expiatório, e que ela soube dignificar de tal forma que virou um trabalho missionário. Então, aquilo que nós apresentaremos em termos de esclarecimento e de verdade não pode passar apenas pelo crivo da nossa razão e passarmos a colocar, a jorrar em cima do outro que sente dores, que vive o seu luto, que vive os seus sofrimentos, apenas tudo o que sabemos. Na questão tal existe isso, na outra questão existe aquilo, como se a pessoa estivesse assimilando tudo aquilo e ela fosse sentir-se mais confortada pela quantidade de informações espíritas que nós fornecemos, de tudo quanto estudamos, e quanto mais estudamos, mais percebemos o alcance e a variedade das informações que temos à nossa disposição. Nós poderemos pescar dali com um mínimo grau de sensibilidade que possamos dispor, conseguindo nos colocar no lugar do outro, pensar o que eu, nessa situação, gostaria de escutar. Se eu fosse uma mãe, se eu houvesse perdido meu filho, se eu não fosse espírita, se isso fosse para mim uma informação tão nova, o que seria útil saber nessa situação? O que seria consolador, confortador saber nessa informação? Porque essa mãe poderá se interessar e querer ler mais, saber mais, como tantas e tantas pessoas que travaram contato com Allan Kardec nos primeiros tempos da doutrina espírita aqui na Terra, como tantas e tantas pessoas que travaram contato com Leon Denis. E eu gostaria, inclusive, de compartilhar aqui alguns casos dessas pessoas que vieram a dar retorno dessa experiência tão direta, desses apóstolos que souberam sentir o que o outro necessitava, passando pelo crivo dos seus sentimentos e da sua sabedoria. Porque não bastará sofrer com o outro, é necessário que nos compadeçamos e passemos o seguinte, a encontrar a melhor forma de oferecer conforto dentro de tantas coisas que a doutrina espírita nos apresenta. Então, se um primeiro passo a esclarecer é apresentar a verdade, conseguindo captar da verdade o que é possível naquele momento, conforme a realidade daquela pessoa, conforme, inclusive, as suas possibilidades de compreensão naquele momento. Um dia desses, uma amiga minha, espírita, que passava por uma experiência de luto muito difícil, muito dolorosa, muito desafiadora, ela me disse assim: Larissa, eu estou tendo muita dificuldade de encontrar uma palestra espírita que me forneça consolo. Eu tenho encontrado muitas palestras que me fornecem informações, só que todas essas informações eu já as tenho. Eu já escutei, eu já li, porque essa amiga, inclusive, é muito estudiosa, também faz palestras, mas agora que estou no lugar do que sente a dor, daquele que vive o luto, daquele que sente a saudade, é como se eu não conseguisse me conectar com as pessoas que estão falando. É como se, enquanto elas falam, a dor grita tão forte no meu peito que eu não as escuto. E vocês sabem onde essa amiga foi encontrar conforto, meus amigos? Escutando palestras de outras pessoas não espíritas, mas com sensibilidade o suficiente para apresentar conforto e acolhimento. E eu digo isso não para que nos entristeçamos, mas para que escutemos as dores, o ranger de dentes, os gritos
dos nossos irmãos que nesse momento sofrem, e nós temos os instrumentos para consolá-los, as informações e os esclarecimentos para dizer a todos que cada um de nós, nesse momento na Terra, estamos sendo cuidados, estamos sendo observados. Não há ninguém esquecido, não há ninguém entregue à própria sorte. Há um Deus todo amor, toda justiça, toda misericórdia, velando por cada um de nós. As dores que aqui padecemos, ainda que não encontremos justificativas ou esclarecimentos no momento presente, porque sim, existem as aflições que poderemos encontrar os motivos no aqui e no agora, as causas atuais, mas existem também outros padecimentos que não poderemos justificar na vida atual, porque encontram-se no nosso passado. E isso não é motivo para que nos sintamos simplesmente culpados, para que mergulhemos ou chafurdemos nessas culpas pouco produtivas, mas para que nos responsabilizemos pelo que estamos semeando agora. Porque se precisamos passar por essa colheita coletiva individual, porque há o quinhão coletivo e há o quinhão individual, poderemos escolher como passaremos. Se passaremos reclamando, se passaremos nos debatendo nesse cercadinho em que fomos colocados, ou se escolheremos cumprir o dever, estar no campo de batalha, conscientes de que estamos construindo no hoje o que nós colheremos logo a seguir. Que se nós sofremos e se nós choramos, existem também espíritos abnegados ao nosso redor, que estão velando por nós, nos ajudando a carregar as nossas cruzes e dizendo: irmãos, coragem, prossigam, logo ali à frente, vocês talvez não possam enxergar, mas existirá o momento em que essas dores e esses padecimentos chegarão ao fim, porque até mesmo a dor trabalha para o amor. Não é a dor que rege o mundo que vivemos ou o universo que habitamos. É sempre o amor, a lei central, acima de todas as outras leis divinas e naturais existentes. Estamos mergulhados no amor divino, nos movimentamos no fluido cósmico universal, no hausto do todo sábio do Criador, como peixes mergulhados no oceano, diria André Luiz. Então, se estamos nos movimentando no amor de Deus, não há fora de Deus. Mesmo quem não acredita, mesmo quem não gosta, mesmo quem quer negar, mesmo estes estão sempre acolhidos pela amorosidade divina, independente do que acreditamos, independente dos nossos equívocos, porque o Deus que a doutrina espírita, o Deus que Jesus veio nos apresentar, não tem os seus preferidos, não faz diferença entre o pecador e o santo, ama a todos, acolhe a todos e quer apenas e deseja apenas que o pecador deixe de pecar. Deseja apenas o aniquilamento do pecado, então nenhum de nós, por mais que persistamos no erro, no passado, no presente, todos chegaremos um dia, alcançaremos um dia o nosso Pai. Todos um dia cumpriremos a profecia do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todos seremos puros de coração. Todos veremos a Deus. Alguns podem escolher um caminho mais longo, outros podem escolher um caminho mais curto, cumprindo o seu dever de forma consciente, escolhendo passar por esse momento tão desafiador para a Terra, de forma mais produtiva, navegando a favor da correnteza, favorecendo o seu progresso, cumprindo as suas obrigações, consolando aquele que sofre, porque cada vez que nós estendemos a mão para consolar o que sofre, somos nós mesmos os primeiros a ser consolados. Então, a doutrina espírita, queridos amigos,
nos apresenta inúmeras ferramentas, inúmeros instrumentos para que possamos ser úteis, ser ativos, ser também confortadores nesse momento desafiador que atravessamos, para que não precisemos falar apenas aos nossos, aos que já sabem aquilo que a doutrina espírita apresenta, mas que possamos ser úteis no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso condomínio, onde quer que estejamos. A nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes podem exemplificar essa consolação tão necessária nesse momento da Terra. Quando alguém percebe em nós uma forma diferente de estar no mundo, em meio a tanta conturbação, a tantos desentendimentos, a tantas controvérsias, a tantas polaridades, é na nossa vida que as pessoas poderão ler o Evangelho redivivo, que as pessoas poderão ler o verdadeiro espiritismo sem mácula, sem personalismo, sem sede de aparecer, mas com o único objetivo de seguir as pegadas do nosso Mestre, o Consolador por excelência aqui na Terra. Quando cada um de nós, diz Emmanuel, houver realmente introjetado, não apenas da boca para fora, mas da vida para dentro, o verdadeiro significado de ser cristão, e diria Allan Kardec de ser espírita cristão, os verdadeiros espíritas, os que buscam viver conforme o ensino de Jesus. Nós teremos na Terra, a cada esquina onde houver um espírita, haverá ali um consolador. Haverá ali alguém capaz de esclarecer, capaz de acolher, capaz de dizer ao seu irmão, vai doer, vai ser difícil. Eu sei que está doendo em você porque eu sinto doendo em mim também, mas eu estou aqui com você. Passaremos juntos por essa experiência. Não tema, amanhã, logo mais, essa noite escura passará. Já consigo ver as estrelas, já consigo adivinhar o amanhecer de uma nova era, de uma aurora que se aproxima. Se atravessamos agora a noite mais escura, essa noite escura é sempre a promessa de um novo dia. Quando as nossas vidas ressoarem dessa forma na vida dos nossos irmãos, daqueles que convivem conosco, que desfrutam da nossa presença, teremos compreendido o poder que a doutrina espírita tem de ser realmente um consolador prometido por Jesus aqui na Terra. Muito obrigada a todos e eu espero que possamos cumprir o nosso papel, o nosso dever nesse instante de tanta turbulência, de tanta dificuldade pelas quais passamos individual e também coletivamente. Diria, num dos trechos do seu poema, Pela Mediunidade de Chico Xavier, diria Casimiro Cunha, o Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte portentosa de contemplação compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Paz e bênçãos a todos. Graças a Deus. Muito bom, Larissa. Excelente ter você conosco novamente. Agradecemos muito a sua presença. Temos a certeza de que voltaremos a reencontrar você nesse trabalho que nós estamos fazendo. Agradecemos por sua sensibilidade, pela abordagem que você fez sobre este tema. E muita paz, muita força, saúde para você e sua família. Agradecemos a todos que até agora estão nos acompanhando, honrando, né, com sua atenção esse trabalho que o Lar de Teresa
tem realizado. E desde já fica o nosso convite para encontro na próxima segunda-feira, às 9 horas, quando nós teremos, então, a oportunidade de receber a Regina Meirelles, que vai apresentar o tema Prelúdio da Volta. É o tema das questões de 30 a 343 do Livro dos Espíritos. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse trabalho e finalizar o nosso encontro. Nossa vida, mais uma vez, estendemos o lamento e a nossa súplica ao final do encontro desta noite, a certeza de que podemos agora sintonizar com os nossos benfeitores amigos, que derramam sobre nós as suas energias, as suas vibrações, que vitalizam o nosso corpo, que fortalecem o nosso espírito, dinamizam as nossas forças espirituais e morais. E sabemos que esse bem pode se estender àqueles que estão mais próximos de nós, os entes de nossa família, nossos amigos. Muitos de nós, neste momento, temos pessoas amigas ou parentes que estão internados ou passando difíceis com a sua saúde, e dentro de aflição. Que nós possamos, através da oração, envolver a todos, na assistência dos nossos amigos espirituais, que, em nome do amor, em nome de todo o trabalho que fazem na Terra, procuram nos ajudar e nos fortalecer. Estejamos todos sob bênção, Senhor. Muito grato, muito agradecido por tudo que nos tem favorecido. Encerramos aqui o encontro desta noite, agradecendo mais uma vez. Muita paz a todos. Graças a Deus.